Opa, só ajeitar a câmera aqui um pouquinho. Aqui, isso, deu. Acho que deu, tá torto? Tá um pouquinho torto, né? Vamos ver aqui se a gente consegue ajeitar um pouquinho melhor. Pronto, acho que agora melhorou. Tá um pouquinho inclinado, mas vai, né? Mas vai. Tá tudo em ordem então. Tudo bom com vocês? Espero que vocês tenham passado uma belíssima semana. É, Muito bom estar de volta. Completamos um ano de lives literárias, né? Já são 48 com essa daqui, né? Em um ano, dois pequenos intervalos apenas, dois atrasos, um período pequenas férias, depois duas vezes não foi possível fazer, mas um ano de lives, né? E desse ano crescemos um bocadinho, eu acho muito legal. Tenho muito contato com muita gente interessante, um pessoal que acompanha essas lives, que participam, que comentam. Eu agradeço a todos vocês. Continuem divulgando, né? Continuem mostrando esse trabalho, porque ele é algo interessante, né? Falar um pouco sobre literatura, levar um pouco a literatura. Como eu disse em outra oportunidade, eu fiz essas lives por alguns motivos, né? Um deles para divulgar o meu trabalho e assim captar também alunos, né? Mas outro motivo para partilhar um pouco esses 30 anos de vida envolvida na literatura, com aulas, enfim, como professor, e resolvi fazer algo que não fosse um curso de literatura específico, mas que pudesse falar um pouco sobre várias obras. Então passamos desde a antiguidade, né, até a literatura do século XX, XXI. Né, é bastante coisa. E hoje, antes de começarmos, eu quero agradecer ao amigo Tony Araújo, que me enviou essa belezinha aqui, Manhãs Tardias, Histórias, né? O seu segundo livro de contos, né? O primeiro são contos um pouco mais longos. Este daqui tem uma característica de serem narrativas breves, às vezes de um parágrafo, uma página, uma coisa assim. Tony, que escreve muito bem, é um querido amigo, né? E espero que a gente possa conversar sobre isso num ao vivo aqui, né? Fazer uma entrevista. É uma ideia para a gente agendar, Tony. Você que vai ouvir isso daqui, muito obrigado pelo livro. Está guardado aqui com carinho, veio com autógrafo e tudo, né? É uma maravilha, né? Valeu. Muito obrigado mesmo. E hoje, pessoal, eu resolvi preparar uma conversa, né, um papo, uma aula a respeito de um escritor que eu havia lido há muito tempo na minha adolescência. Encontrei e conheci meio por acaso, graças a um livreiro que tinha uma livraria ali na Vila Mariana, um sebo, o Walter de Souza Barbeiro, e dei de cara com esse livro. Né? Era uma época em que eu lia muita novela policial, lia muita narrativa de investigação. Eu perguntei se era bom, que eu não conhecia, realmente não conhecia, eu era um garoto. Ele falou: olha, esse daqui é um dos melhores livros que eu já li. Né? E comprei, enfim, depois eu comprei uma outra edição, outra tradução. Eu estou falando de Truman Capote. Este A Sangue Frio, né? É um livro com uma característica muito específica, muito interessante, né? E vamos conversar um pouquinho a respeito desse A Sangue Frio. E sobre o Truman Capote. Tem um filme fabuloso a respeito dele, que pega exatamente o período da investigação ou do levantamento de dados que ele faz para escrever o seu livro, enfim, ele fica perturbadíssimo no decorrer da sua pesquisa para escrever o seu livro. E o Capote já era, quando lança esse livro, em 62, 63, já era um escritor consagrado. Né? Já havia escrito grande parte, se não quase toda a sua obra importante, tanto na literatura quanto para o cinema. Aquele filme Bonequinha de Luxo, com a Audrey Hepburn, é baseado
num conto seu, né? Breakfast in Tiffany's, né? E ele, envolvido assim na alta sociedade de Nova York, ele era um dandy, né? O Truman Capote era um dandy, sempre muito bem vestido, né? Parece que nós tivemos um pequeno problema. Alô, travou. Só um minuto, por favor. Que travou exatamente no Facebook, né? Então, vamos fazer novamente a transmissão via Facebook, né? Só um minuto, por favor. Aí eu retomo, né? É um problema isso de conexão, às vezes dá alguns problemas efetivamente. Mas a gente resolve, né? Não tem problema. Ou eu tento jogar depois para o Facebook. Eu vou jogar depois para o Facebook, para o Facebook não para o YouTube, né? Eu peço desculpas, então a gente vem aqui só no Facebook, não tem problema, né? Mas, retomando, né? Ele era um dandy, né? Homossexual, assumido, enfim, sempre envolvido na alta sociedade de Nova York e tudo mais tal, e já reconhecido. Né? Já era um escritor conhecido, já era um escritor de renome, né? Quando ele escreve o seu A Sangue Frio. Né? Mas como surge esse A Sangue Frio? Bom, primeiro, o Capote ele teve um contrato com a New York Review. Né? A proposta que o Truman Capote fez foi escrever um livro a respeito da vida cotidiana na União Soviética durante a Guerra Fria. Né? E ele já havia recebido, inclusive, uma determinada quantia para escrever essa obra. No entanto, não entregou absolutamente nada. Na verdade, ele nem chegou a ir para a União Soviética. Né? Ele nem se aproximou sequer da ideia de viajar para a União Soviética. E havia uma pressão da revista, da New York Review, para que ele escrevesse, ele cumprisse o seu contrato. Né? De modo que ele, lendo um jornal, vê uma pequena nota a respeito desses crimes que ocorrem, desse crime específico que ocorre no Kansas, né? No qual uma família inteira, o pai, a mãe e dois filhos, né, dois filhos adolescentes, são brutalmente assassinados. Né? E a prisão, né, dos dois homens responsáveis por esse crime. E ali ele resolve, então, fazer uma espécie de livro-reportagem para ser publicado sequencialmente pela New York Review. Né? Ele vai até o Kansas, ele entrevista as pessoas, entrevista o delegado, faz a viagem que esses criminosos, né, os nomes deles são Perry e Dick, né, que esses criminosos fizeram, né, investigam o seu passado. Os dois foram presidiários, os dois eram criminosos já antes desse assassinato brutal. Depois do assassinato, eles vão para o México e o Truman Capote faz essa viagem, seguindo passo a passo todo o caminho das suas personagens. No entanto, ele nunca entrega um produto acabado. Né? No entanto, ele escreve, vai publicando, adia, atrasa. Santina falando, deu problema na transmissão do YouTube, eu resolvi fazer só por aqui. Ele atrasa, né? Mesmo porque esses dois homens, em julgamento, fatalmente serão condenados à morte. E o Capote tem muito claro para si que a sua obra só poderá se completar com
o fim desse julgamento seja por uma absolvição dos criminosos pela apelação que eles fazem, várias apelações, seja pelo enforcamento, porque eles são condenados à forca. Né? Então o Capote passa 6 anos escrevendo este A Sangue Frio. Né? Passa 6 anos escrevendo este livro. A minha edição é a da Companhia das Letras, tem várias outras por aí. E a questão é o seguinte: isso é jornalismo? Isto é ficção? O próprio Truman Capote definia este seu livro como um romance sem ficção, um romance não ficcional. Né? Ele diferente dos romances de índole jornalística, né? Ele pretende que a sua estrutura narrativa seja de um romance e não de uma matéria de jornal. E ele pretende também que o seu narrador seja o mais isento possível. Né? Ele diz que criou uma nova forma literária. Né? Ele afirma que criou o romance sem ficção. Né? Mais ou menos. Né? Nós temos aí vários autores norte-americanos, jornalistas efetivamente, que enveredaram pela ficção, escrevendo a sua ficção a partir de fatos reais. Lembro do Tom Wolfe, por exemplo, né? Que passa agora Fogueira das Vaidades e tudo mais. E há, nesse período, uma tendência do New Journalism, né? O novo jornalismo, que é um jornalismo com envolvimento pessoal do jornalista, do autor naquilo que está relatando ou investigando. Né? O Truman Capote tenta se distanciar, tenta criar aí um narrador isento, né? Ele não coloca o seu nome em momento algum, não usa a primeira pessoa em momento algum, ainda que lá no finalzinho do romance, nas últimas páginas, ele relata a chegada de um jornalista no local de execução, dialogando com outros jornalistas que estão cobrindo aquele fato. E nós percebemos claramente que é a voz do Truman Capote dialogando com seus colegas. Né? Então, ele parte disso fazendo entrevistas, né? Fazendo pesquisa, fazendo as suas viagens, né? E entrevistando principalmente os dois acusados, o Perry e o Dick. Né? E aí existe uma fofoca, né, literária, vamos dizer assim, que o Truman Capote teria sido amante de um dos dois criminosos, né? Não antes dos crimes, mas depois de presos, né? Que o Truman Capote teria se envolvido com Perry, que é o mais psicopata dos dois, né? E por este motivo, né, ele sabendo da execução do seu amigo Perry, há vários índices de homossexualidade, inclusive entre Perry e Dick, né, índices, não descrições, índices sutilmente colocados. E talvez por isso ele tenha se desestruturado tanto emocionalmente. Né? Um dos relatos que se tem a respeito do comportamento de Truman Capote, de outros jornalistas que estiveram ali presentes, é que logo após a execução de Perry, ele não consegue, ele tem que sair da casinha onde tem a forca e vomita terrivelmente ali e volta para casa chorando sem parar, enfim, né, volta para Nova York sem conseguir controlar o choro, enfim. Mas são fofocas literárias e isso, na verdade, nos interessa muito pouco. Né? Interessa aqui a forma como o Truman Capote escolhe, né, para narrar a sua história. E o enredo é muito simples. Nós temos dois vigaristas, né, que são amigos que se conheceram na prisão. O Perry e o Dick. Né? E ainda na prisão, o Dick diz para Perry que tem um plano de primeira ordem, né,
Ele não, na primeira parte do romance, esse plano é anunciado, mas não é dito qual é, que será, na verdade, irem até uma cidadezinha do Kansas, em uma fazenda, a fazenda dessa família Clutter, né? E ali eles cometerem um roubo. Os Clutter são uma família rica, né? O senhor Clutter é um homem de grande projeção na sua comunidade, inclusive uma projeção política. Ele foi secretário do governo Truman, né? Ou do governo Eisenhower, para questões rurais, enfim. É um homem muito religioso, né? Ele desponta na sociedade como uma liderança natural. Ele organiza aquela sociedade de uma forma muito pragmática. Ele é exemplar. Né? A sua esposa, a senhora Clutter, é uma pessoa muito doente, que foi muito bonita quando jovem, mas entrou num processo um pouco de depressão e esquizofrenia, que sempre está isolada, não consegue participar desses eventos, mas também moralmente muito firme. Né? E eles têm 4 filhos, 2 meninas mais velhas, já casadas e que moram fora dessa cidade, e dois jovens, um menino e uma menina, adolescentes, que também são exemplares. Né? Essa menina, que tem 16 para 17 anos, é uma beldade. Né? É uma moça extremamente linda, aquela moça loira de olhos azuis, com um belo corpo, extremamente capaz, extremamente competente, extremamente útil para a sociedade, sempre agindo para ajudar os outros, né? Ensinando uma colega de escola a tocar trompete, ensinando a outra a fazer uma torta de cerejas, né? E costurando as roupas para o casamento de um vizinho que será da sua irmã, perdão, que será dali a um mês ou 2, limpando a casa, cozinhando, andando a cavalo, cuidando dos cavalos da fazenda, ou seja, uma atividade constante. E o seu irmão, que é um pouquinho mais novo, mas que é um homem forte, alto, né, muito capaz, grande trabalhador braçal, criativo, restaura os móveis, enfim. É uma família exemplar, né? A família Wasp exemplar, né? O branco americano, né? Anglo-saxão, né? O branco anglo-saxão e protestante. Né? Inclusive, há um índice da questão do protestantismo aqui na página 59 e 60, que o Truman Capote nos faz questão de deixar claro, né? O local se chama Garden City. E ele diz o seguinte: sem exceção, os moradores de Garden City negam que a população local possa ser diferenciada socialmente. Não, senhor, aqui não há nada disso. Todos são iguais, independentemente da riqueza, da cor ou da religião. Tudo do jeito que deve ser numa democracia. Assim é que nós somos. Mas, é claro, as distinções de classe são tão claramente observadas e tão claramente observáveis como em qualquer outra colmeia humana. Mais 150 quilômetros para o oeste e já estaríamos fora do cinturão da Bíblia, faixa do território americano dominada pelas letras dos evangelhos, em que qualquer pessoa, mesmo que apenas por razões de negócios, precisa aceitar a religião com um rosto impassível, mas no condado de Finney ainda nos encontramos em pleno cinturão. E por isso, a igreja que a pessoa frequenta é fator que melhor reflete a sua posição social. Uma combinação de batistas, metodistas e católicos responde por 80% dos fiéis do condado. Mas entre a elite,
os homens de negócios, os banqueiros, os advogados, os médicos e os proprietários rurais mais importantes que ocupam a prateleira de cima predominam os presbiterianos e os episcopais. Um ou outro metodista ainda é bem recebido, e de vez em quando pode-se observar a infiltração de algum democrata, mas, no geral, a elite se compõe de republicanos de direita, de confissão presbiteriana ou episcopal. É a cara, né, do cinturão da Bíblia nos Estados Unidos. Então, essa família extremamente tradicional, guiada por uma moral muito rígida, tendo no trabalho árduo o seu comportamento exemplar, e a partir desse trabalho árduo, eles se tornam admirados pela comunidade. Né? Então, essa família que será brutalmente assassinada por Dick e Perry. Né? Eles chegam um dia na fazenda depois de uma árdua viagem, né? Entram na fazenda, rendem a família durante a madrugada, amarram as mulheres, né, nas suas camas, nos seus quartos, amarra o pai e o filho no porão. Né? O pai é torturado para que ele revele onde está o seu cofre, e ele não tem cofre nenhum, e são executados a tiro de carabina, né? Calibre 12. O Dick diz que vai grudar muitos cabelos nas paredes. O Dick, a gente vai ver mais para frente no seu perfil psicológico, ele tem uma tendência de sexualidade um tanto brutalizada. Ele quer estuprar a menina e o Perry não deixa. O Perry, ainda que seja pelo relatório médico que é feito no final, é o mais psicopata e inconsciente dos seus erros dos dois. O Dick sabe que está errado e tenta esconder o seu erro, o Perry não. O Perry é o mais moralmente, digamos assim, direcionado. Né? Ele acha o sexo uma coisa complicada e a violência sexual bastante complicada também. Não há estupro, mas matam essa família toda e fogem com $40. Né? É a única coisa que eles têm. E não deixam nenhuma pista, eles recolhem as cápsulas das balas e apenas deixam algumas pegadas com o padrão das suas botas. E isso vai haver uma investigação, claro, com o detetive Dewey, envolve muita gente, e a comunidade toda, que até então era extremamente pacífica, começa a desconfiar de si uns dos outros. Né? Gente falando que só pode ser um povo de fora que tenha feito aquilo, gente falando que não, porque eles deveriam conhecer a casa para poder se movimentar ali. O fato é que eles conheciam a casa, porque Dick teve um outro amigo na prisão, em outra prisão, que trabalhou para os Clutter e disse para Dick que era uma família muito rica, né? E o Dick fica interessado nisso. Né? Então ele afirma para esse colega da prisão que quando sair de lá vai roubar e não deixar nenhuma testemunha. Né? O Dick e o Perry são presos por causa deste prisioneiro. Né? Eles só são presos por causa dessa acusação. Né? Enfim, e aí se desenvolve o livro todo. Né? A partir de uma estrutura que mescla a investigação em um trecho de capítulo, né? O detetive Dewey, os investigadores, as entrevistas, os depoimentos das testemunhas ou daqueles que são suspeitos. Por outra parte, a reação da comunidade, como, por exemplo, a chefe dos Correios lida com o fato, como a família tal lida com o fato dos crimes, e, finalmente, essa viagem ou essas ações cotidianas de Dick e Perry,
tanto da sua viagem até o México, o que eles fazem no México, e a sua volta. Então, os capítulos são entrecortados em 3 pontos de vistas diferentes, né? E tudo isso é construído, né, a partir exatamente da investigação que Truman Capote fez, né? O curioso é que o Truman Capote é um narrador tão sagaz, que ele anuncia os crimes. Bom, primeiro nós sabemos que ocorreram crimes, né? Nós sabemos que essa família será assassinada antes de abrirmos os livros do livro, na medida em que é um fato cotidiano, né? E os anúncios dos jornais, né? Ou seja, as notícias dos jornais já rolavam por ali, né? Então não há surpresa. A questão não é ocorrerá ou não o crime, mas é como o Truman Capote vai narrar esse crime, né? E o Truman Capote, por exemplo, diz num determinado trecho, né? O Sr. Helm, que era o empregado da família Clutter, pegou a pá. Os corvos crocitavam, o crepúsculo estava próximo, mas sua casa não. A aldeia de olmos chineses se transformara num túnel verde escuro, e ele morava no final dela, a quase 1 quilômetro de distância. Boa noite, disse ele, e começou sua jornada. Mas olhou para trás uma vez, e foi, testemunharia ele no dia seguinte, a última vez que viu os dois. Nancy levando a velha Babe para o celeiro. Como eu disse, nada fora do comum. Né? Então é nesse final de tarde, Nancy, que é a filha, levando Babe, a égua, para o celeiro, e ele se afastando. Foi a última vez que eu a vi. Né? Nós temos outros trechos. Né? Johnson, outra personagem, veterano em escutar divagações desse tipo, sabia que tinha chegado o seu momento de intervir. Mas Herb, disse ele, Herb é o Sr. Clutter, você é jovem, 48 anos. E pelo jeito, pelo que os exames médicos mostram, você ainda vai ficar por aqui pelo menos mais algumas semanas. Johnson é um agente de seguros, está vendendo um seguro de vida para Herb, o Sr. Clutter. Né? O Sr. Clutter endireitou-se na cadeira e tornou a estender a mão para pegar a caneta. Para dizer a verdade, estou mesmo me sentindo muito bem e muito otimista. A minha impressão é que vou conseguir ganhar um bom dinheiro por aqui nos próximos anos. E enquanto expunha os seus planos financeiros para o futuro, assinou o cheque e empurrou para o outro lado da mesa. Né? Isso na tarde, né, da noite que ele será assassinado. Né? Depois nós temos outra anunciação que cria tensão. Né? Nós sabemos que essas pessoas serão mortas, serão assassinadas, e o Truman Capote nos dá esses flashes, né? Ações cotidianas simples, a moça levando o cavalo, o pai assinando um cheque de um seguro de vida, né? A mãe lendo a Bíblia, né? Mas sempre com um elemento que nos indica que o crime será cometido. Né? Nancy era invariavelmente a última pessoa da família a se recolher. Como certa vez comunicara a sua amiga e professora de economia doméstica, a senhora Polly Stranger, as horas tardias da noite eram um momento em que ela podia ser egoísta e vaidosa. Era então que se entregava a seu tratamento de beleza rotineiro, um ritual de limpeza e cremes que nas noites de sábado incluía ainda a lavagem dos cabelos. Naquela noite, depois de secar e escovar os cabelos, ela escovava 100 vezes os cabelos antes de dormir. Prendendo-os com um lenço vaporoso, deixou separadas as roupas que pretendia usar na manhã seguinte para ir à igreja. Meias de nylon, sapatos pretos sem salto, um vestido vermelho de veludo, o mais bonito que tinha, que ela mesma fizera. Seria o vestido com o que a enterrariam. Né? Ou seja,
Esse recurso de descrever uma situação cotidiana, né? E já dá um índice. Olha, ela separou a roupa, cuidou dos cabelos, né? A roupa vermelha, o vestido mais bonito que ela mesma fez para ir à igreja no dia seguinte. Esse é o vestido com o qual ela seria enterrada, né? São recursos assim terríveis. A tensão de toda a primeira parte, então, desse romance sem ficção, é antecipada, né, pelo narrador por esses elementos, né, de cenas. Como, por exemplo, o talvez mais explícito deles, se é possível isso, né, quando a senhora Clutter, né, que dorme num quarto separada do marido, porque ela é muito doente. Agora, no último dia de sua vida, a senhora Clutter pendurou no armário o vestido caseiro de chita que vinha usando, pôs uma de suas camisolas compridas e um par de meias brancas limpas. Depois, antes de se deitar, trocou seus óculos comuns por um par de óculos de leitura. Embora assinasse vários periódicos, Ladies' Home Journal, Macaw's, Reader's Digest e Together, revista quinzenal para famílias metodistas, nenhum deles se encontrava em sua mesa de cabeceira. Só uma Bíblia. Havia um marcador entre suas páginas, um pedaço endurecido de seda desbotada em que fora bordada uma advertência. Prestai atenção, observai e rezai, pois não sabeis quando chega a hora. É? A hora ia chegar dali a alguns instantes, né? Quando chegam Dick e Jerry, né? E Perry, perdão, quando chegam Dick e Perry e matam a todos, né? Ocorre a investigação, eles são condenados à morte e serão enforcados, né? Nós sabemos disso, não é spoiler, né? Mesmo se for, vou fazer o quê? Este é um canal com spoiler, né? E outra coisa que o Truman Capote nos faz, e acredito eu de uma forma brilhante, é o perfil psicológico. É como ele descreve o perfil psicológico, ou como ele consegue fazer com que o leitor perceba o perfil psicológico das suas personagens sem que ele as classifique diretamente, né? Então, o Perry, por exemplo, tem uma família. Vou tirar isso aqui, eu não sei porque eu estou usando, porque eu não estou no computador. O Perry, por exemplo, vem de uma família muito sofrida, com um pai muito complicado, um pai meio aventureiro, mas com irmãos descompensados. Um irmão cometeu suicídio, uma outra morreu caindo da janela de um hotel, não se sabe muito bem porquê. O pai, a mãe era uma índia Cherokee, que conheceu o pai num circo de cowboys, né? Aqueles circos de malabarismos com cavalos, né? De faroeste, e os dois se casam ali, só que o circo vai para a bancarrota. Ela se torna uma alcoólatra, morre por causa do alcoolismo. O pai de Perry tenta a sorte, né? Mudando para o Alasca e construindo ali o que será um hotel que não dá certo. Ele e o seu filho Perry quase se matam, né? E a única irmã mais equilibrada é muito modesta, mora numa casinha com seu marido e seus filhos e não quer muito contato com o restante da família problemática, enfim, né? E o Perry é um leitor contumaz, né? Ele teve uma educação básica, né? Mas lê muito, gosta de poesia, escreve alguma poesia, né? Ele vive com um violão e toca a todos os instantes o seu violão, é objeto inseparável dele. Ele imagina ser um showman,
né? Ele imagina fazer espetáculos em grandes teatros, em grandes auditórios, só que ele é um cara muito complicado. Né? Ele é um cara que sofreu um acidente de moto, suas pernas quebraram, ele anda com as pernas tortas, né? Exatamente por causa desse acidente, de modo que ele ficou baixinho. Tem toda a tez do índio, né? A pele azeitonada do índio, o cabelo, como Truman Capote descreve, o cabelo oleoso do índio. Ele é um Cherokee, né? Ele puxa a ascendência Cherokee da sua mãe e não a irlandesa do seu pai, né? Então ele é uma pessoa bastante complicada, de origem humilde, mas com uma família complicada, ele sempre brigando muito com o pai. Eu estou falando isso não que o Truman Capote caia na armadilha fácil de indicar as causas da criminalidade de Perry às suas origens. Né? Ou seja, isso que dizem hoje, a palavra que virou um pouco moda, né? Ele não vitimiza socialmente o Perry. O Perry, ele comete os crimes porque comete os crimes. Né? É um tanto a sua natureza ser um criminoso. Ele não comete os crimes porque é levado a por algum motivo externo. É um miserável, está faminto, ou então é traumatizado na infância por causa da família, etc, etc, etc. Não. Ele apresenta em si essa tendência de crime. Ao contrário do Dick, né? O Dick já é de uma família mais estruturada. O pai e a mãe de Dick têm uma fazendinha, né? Tem uma casinha no interior dos Estados Unidos, ganham pouco, mas não são miseráveis. O Dick não pôde estudar tanto quanto Perry pôde estudar, mas ele também escolhe não estudar. Ele queria fazer engenharia, mas a família não tinha dinheiro para bancar a universidade de engenharia, então ele é obrigado a trabalhar desde cedo. Ele se casa aos 19 anos, o Dick com uma menina de 16, logo tem 3 filhos, se separam, né? Se separam porque ele conhece uma outra moça, casa-se com essa outra moça e envolve-se com uma série de pessoas que para ele garantem um dinheiro mais fácil do que do trabalho como mecânico ou pintor de automóveis, que é o que ele fazia. Né? Vai para a Marinha, enfim. Né? Mas o Dick também não é fruto de uma mazela social ou de um mal-estar social ou de uma vida sofrida. Não. Ele escolhe, né, entrar numa vida de roubo, né, e é preso várias vezes por isso, porque aquela era uma forma de ele conseguir o dinheiro que ele queria. Né? Mais do que isso, ele também sofre um acidente. Né? Um acidente de automóvel. Ele entra numa árvore, bate de cara e o rosto dele fica desalinhado. Né? Um olho um pouco mais para baixo com o outro e tal. Mas na descrição do Truman Capote, esse desalinhar, esse rosto quebrado, lhe dá um charme. Né? O charme graças ao qual ele consegue aplicar os seus golpes. Né? Então ele tem um olhar muito duro, muito mau, mas um sorriso muito doce. Né? E quando esse rosto torto, quando ele sorri, descrição do Capote, parece que se reencaixa, né? E torna e cria uma aparência muito bonita, muito confiável. Então ele troca cheques sem fundos. Né? Em uma tarde ele troca $2.500 em cheques sem fundos em várias lojas, né? Exatamente para possibilitar a fuga. Então, o Truman Capote não cai em fórmulas. Né? Ele não busca uma explicação simples. E aqui, na psicologia das personagens, por exemplo, o Perry crê em fantasmas.
né? Ou melhor, crê em fantasia, além de fantasmas, né? Na página 133, nós temos uma... ah, eles estão planejando ainda, né, o assassinato da família e tal, e o Dick inventa, para comprar roupas e tudo mais, ele inventa que o Perry vai se casar na próxima semana, né, exatamente para comprar umas roupas com um cheque frio, né? E dar um valor maior no cheque, ficar com o dinheiro e pegar essa roupa cara e vender em outro lugar, né? Ao lado de fora da loja, Dick disse: Quer dizer que você vai se casar na semana que vem? Então vai precisar de uma aliança. Porque eles vão comprar uma aliança também. Momentos depois, a bordo do velho Chevrolet de Dick, chegaram a uma loja chamada Best Jewelry. De lá, depois de comprarem com cheque um anel de diamantes e uma aliança de brilhantes, foram até uma loja de penhores para vender os mesmos artigos. Perry ficou com pena de desfazer-se deles. Tinha começado a acreditar até certo ponto naquela noiva fictícia, embora, em sua concepção, a diferença de Dick, ela não fosse nem rica nem bonita. Em vez disso, era bem arrumada, falava com delicadeza, era possivelmente formada na faculdade e, de qualquer modo, um tipo muito intelectual, o tipo de garota que ele sempre quisera conhecer, mas jamais, na verdade, chegar a ver de perto. Né? Ele é um fantasista. Então ele começa meio que a acreditar nessa noiva fictícia que foi uma história criada para comprar os anéis, né? Mais adiante um pouco, nós temos outro sonho de Perry. Ele compra livros e revistas a respeito de tesouros escondidos, né? Ou então de naufrágios de antigos galeões espanhóis ali no Caribe, e ele compra mapas desses tesouros. O seu filme favorito é O Tesouro de Sierra Maestra, né? O Tesouro de Serra Madre, com Humphrey Bogart, aliás, é um belíssimo filme. Mas ele tem essa fantasia do tesouro. E a ideia é, após cometerem os crimes, matarem a família Clutter, conseguirem todo o dinheiro que puderem do cofre, que revela-se que não existe, fugir para o Caribe. E com esse dinheiro comprar um barco. E esse barco, além de alugar para passeios, né, ali no Mar do Caribe, eles partirem para mergulhar nos locais onde existem naufrágios e estão no seu mapa do tesouro. Né? Ele acredita nessa possibilidade. E ele diz, o Perry diz para Dick, sem brincadeira, Dick, é coisa certa. Eu tenho o mapa, eu sei da história toda. Foi enterrado lá em 1821. Prata peruana, joias. 60 milhões de dólares é o que disseram que valia. Mesmo que a gente não achasse nada, mesmo que só encontre uma parte, está me acompanhando, Dick? Né? Até então, Dick sempre o encorajara. Escutava com atenção aquelas histórias de mapas e tesouros, mas agora, isso jamais lhe ocorrera antes. Ele se perguntou se Dick não teria apenas fingido o tempo todo só para enganá-lo. Ou seja, será que essa fantasia existe? Então, olha, a noiva fantasiosa de uma vida que ele nunca conheceu. Uma mulher que ele nunca conheceu. Enriquecer encontrando um tesouro, a ponto de comprar os mapas e planejar a ação da caça ao tesouro. Mais do que isso, ele é supersticioso. Ele odeia freiras. Ele acha que freiras dão azar, né? Eles precisam de meias pretas. O Dick não quer comprar meias pretas para colocar no rosto. E o Perry convence o Dick a entrar num hospital de freiras para ver se ele compra das freiras meias pretas. De uma ingenuidade terrível também.
Enquanto Perry esperava no carro, tinha entrado no hospital para tentar comprar um par de meias pretas de alguma freira. Esse sistema bem pouco ortodoxo para obter as meias tinha sido ideia de Perry. As freiras, dissera ele, por certo teriam um vasto estoque. Mas aquele método tinha um problema, é claro. Freiras, e tudo que era ligado a elas, davam azar. E Perry tinha grande respeito por suas superstições. Outras coisas que temia eram o número 15, cabelos ruivos, flores brancas, ver um padre atravessar a rua, sonhar com cobras. Então ele tem uma lista de superstições. Né? E isso vai nos trazendo um perfil psicológico do Perry. Né? É um homem frágil, fragilizado. Né? É um homem que acredita em fantasias, é um homem que se projeta para uma realidade imaginária, é um homem que, para conseguir concretizar essa realidade imaginária, é capaz de cometer assassinatos. Né? Então, e a superstição, acreditar que freira dá azar, né? Ou que um gato preto atravessando a frente dá azar, ou quebrar o espelho dá azar, isso revela uma falta de racionalidade. Né? Uma pessoa que se envolve na superstição é uma pessoa que entregou o aspecto racional da vida, jogou fora, né? Pegou aquilo e deixou de lado. Ah, eu não posso usar verde porque verde dá azar. É diferente de não usar verde porque eu não gosto de verde. Né? E isso já nos dá um perfil. E eu não estou usando nenhuma teoria psicológica do Perry, né? Mas tem um dado muito interessante, que é um sonho recorrente que ele tem desde a infância e o acompanha até as vésperas do seu assassinato. Ele sonha sempre com essas coisas grandiosas, sonho dormindo, né? E no caso durante o sono, essas coisas grandiosas. E a todo momento em que ele enfrenta no sonho algum problema, surge um imenso pássaro amarelo, né? Com cabeça de papagaio. E esse pássaro vem sobre ele e ou o protege, ou o recolhe e o leva para o alto. Né? Nós vamos ver depois a representação desse pássaro no momento final. Há alguns índices também do seu perfil psicológico. O Perry tem um grande amigo, um conhecido na prisão, antes de conhecer Dick, chamado Willie J., né, que é um auxiliar do capelão do presídio. Esse Willie J. é extremamente católico, tenta trazer Perry para a fé da igreja, mas o Perry não aceita. Né? Ele começa fingindo acreditar, mas não aguenta esse fingimento e fala a verdade para o Willie J., falando, olha, eu até converso contigo, até fico aqui, mas eu não vou conseguir fazer isso. Né? E o Willie J., né, num determinado momento, faz um perfil muito interessante do Perry. Como de costume, porém, Willie J. compreendeu. Desanimado, mas não desencantado, persistiu em cortejar a alma de Perry até o dia da libertação condicional e da partida de seu proprietário. Proprietário da alma é ótimo, né? Na véspera do qual escreveu para Perry uma carta de despedida, cujo último parágrafo era assim: Você é um homem de paixões extremas, um homem faminto, sem certeza de onde está o seu apetite, um homem profundamente frustrado, tentando projetar sua individualidade num quadro de conformismo profundo. Você existe num meio-mundo suspenso entre duas superestruturas, uma das quais é a autoexpressão, a outra a autodestruição. Você é forte, mas existe um defeito na sua força. E a menos que você aprenda a controlá-lo, esse defeito acabará ficando mais forte que sua força, derrotando-o. O defeito? A reação emocional explosiva, totalmente desproporcional aos acontecimentos. Por quê? Porque essa raiva sem razão
quando vê outras pessoas que estão felizes ou satisfeitas? Por que esse desprezo cada vez maior pelos outros, esse desejo de feri-los? Certo, você acha que são os idiotas, sente desprezo por eles porque a moral, a felicidade deles é uma fonte de sua frustração e do seu ressentimento. Mas são inimigos terríveis que você traz dentro de si mesmo, com o tempo mais destrutivo do que balas. As balas são misericordiosas e matam suas vítimas. Essas outras bactérias, se as deixarmos envelhecer, não matam, mas deixam atrás de si a carcaça de uma criatura devastada e retorcida. Ainda existe fogo em seu interior, mas esse fogo só se mantém aceso, alimentado pela lenha do desprezo e do ódio. Esse Willie Joe percebe, né, o perfil de Perry. Né? Olha só, ele tem um rancor, um ressentimento. Né? O ressentimento de olhar para o lado e ver pessoas que conquistam coisas e ele nunca consegue. Né? E esse ressentimento vai minando a sua satisfação e vai corroendo Perry por dentro. Né? É essa visão. Tem índices de homossexualidade, né? Ele tem um caráter extremamente negativo, ainda que ele tenha um elemento raro, né? Um elemento raro que é o seu dom artístico. Né, que é o de escrever poemas, bons poemas, no dizer do Capote é meio suspeito no caso, e tocar música, e tocar bem. Né? No entanto, o Dick tem mais uma percepção da psicologia de Perry. E aqui nós temos talvez a grande visão, né? Que nós temos a respeito desse caráter, esse perfil psicológico. Vários assassinos ou homens que se gabavam de homicídios ou de sua disposição de cometê-los circulavam dentro de Lansing. Lansing é o presídio onde Perry e Dick se conhecem. Mas Dick ficou convencido de que Perry era aquela raridade, um matador por natureza. Absolutamente são, mas desprovido de consciência e capaz de desferir, com ou sem motivo, golpes mortais totalmente a sangue frio. A teoria de Dick era que esse dom, sob sua supervisão, poderia render resultados muito lucrativos. Tendo chegado a essa conclusão, dedicara-se a seduzir Perry e a lisonjeá-lo, fazendo de conta, por exemplo, que acreditava em toda aquela baboseira de tesouros enterrados e que também sentia os mesmos impulsos de vasculhador de praias e a mesma nostalgia pelos portos de mar, que, na verdade, não achava nada atraentes, pois queria uma vida normal, com um negócio próprio, uma casa, um cavalo para montar, um carro novo e muitas galinhas ruivas. Essas muitas galinhas ruivas, entre aspas, não são galinhas, né? É como Dick se refere às mulheres. Né? Então Dick percebe em Perry essa natureza assassina. O perfil vai se construindo. Né? Então nós temos desde o fantasista, né? que imagina uma noiva, imagina os tesouros, identificado pelo seu primeiro companheiro de prisão como um sujeito cheio de rancor e ressentimento, muito bruto, até que chega este homem racional, que é o Dick, e identifica ali um assassino por natureza. O Dick é diferente de Perry. Os impulsos do Dick são diferentes de Perry. O Perry, por exemplo, quando trata de Perry, nós não temos nenhum índice a respeito do seu impulso sexual. Né? Aparentemente não há o impulso sexual. Há uma cena da qual, logo depois do crime, eles vão para uma cidadezinha e pegam duas prostitutas, né? E levam para um hotel muito vagabundo,
e o foco da narração cai sobre Dick e a sua prostituta de baixíssima categoria, e a sua prostituta, mas não relata os fatos ocorridos entre Perry e a sua prostituta. Né? O Perry não gosta muito da ideia do sexo. Né? E o Dick sim. Né? O Dick tem um impulso sexual voraz e feroz. O Dick é racista, né? Ainda que o Perry falsamente diga que tem assassinado um negro, é a palavra que ele usa, e está na prisão não por causa disso, porque nunca ninguém descobriu, essa história é falsa. Né? E fala assim, tá, mas por que você o matou? Você não sente nada? Fala, mas era um negro, era um negro, era um negro, que é um pouco a visão do círculo da Bíblia, né? Daquele circuito da Bíblia, o negro inferiorizado e tudo mais. Mas não houve esse assassinato. Né? O discurso dele ter matado um negro é só uma conveniência social dentro da prisão. Né? O Dick, pelo contrário, né? O Dick é cheio dos seus preconceitos, o Dick é cheio dos seus impulsos. Né? E, inclusive, tem aqui. Desculpem, deixa eu ver, 253. Tem aqui uma das cenas mais cruéis a respeito do Dick. Né? O Dick, primeiro, ele imagina estuprar a filha dos Clutter, né? A moça Clutter. Quem impede o estupro é o Perry. Né? Mas, num determinado momento, eles estão em uma praia, né? E o Capote nos diz: uma garota de 12 anos desenhava agora figuras na areia, traçando rostos imensos e rudimentares com uma varinha. Dick, fazendo de conta que admirava suas obras, ofereceu-lhe as conchas que tinha recolhido. Podem servir de olhos, disse ele. A criança aceitou a oferta, e Dick sorriu e piscou para ela em resposta. Lamentava o tipo de sentimento que ela lhe despertava, porque o seu interesse sexual em crianças do sexo feminino era um defeito que lhe causava uma vergonha sincera, um segredo que jamais confessara a ninguém e esperava que ninguém descobrisse, embora soubesse que Perry tinha razões para desconfiar, porque os outros podiam achar que ele não era normal. E ele tinha a certeza de ser isso, uma pessoa normal. Seduzir meninas pubescentes, como ele já fizera 8 ou 9 vezes nos anos anteriores, não eram prova em contrário, porque a verdade é que a maioria dos homens tinha aquele mesmo tipo de desejo. Ele pegou a mão da menina e disse: você é minha garotinha, a minha namoradinha. Mas ela protestou. A mão dela debateu-se na dele como um peixe preso no anzol, e ele reconheceu nos olhos dela a mesma expressão chocada que já encontrara em incidentes anteriores de sua carreira. Largou a mão, deu uma risada e disse: estou só brincando. Você não gosta de brincar? Perry, ainda deitado sob a barraca azul, tinha observado a cena e percebido de imediato qual era a pretensão de Dick, o que fazia desprezá-lo. Não tinha o menor respeito por gente incapaz de se controlar sexualmente, especialmente quando a falta de controle envolvia o que ele chamava de perversidade, molestar crianças, coisas de veado, estupro. E achava que tinha deixado clara sua posição para Dick. Na verdade, eles já tinham quase brigado alguns dias antes, quando ele impedira Dick de estuprar uma jovem aterrorizada. De qualquer modo, não pretendia voltar a ter aquele tipo de confronto. Ficou aliviado quando viu a criança sair andando e afastar-se de Dick. Né? E aí é que tá, o Dick tem uma consciência do seu erro. Ele tenta justificar esse erro
ao mesmo tempo em que ele esconde do outro o seu impulso. Ele não quer que os outros percebam que ele é um pedófilo, né? Mas ao mesmo tempo em que ele tenta justificar o seu impulso pela pedofilia, né? O seu impulso por crianças. Ele diz, os vários trechos entre aspas, eu não fiquei falando aspas, fecha aspas, porque senão fica muito chato, mas vários trechos entre aspas, e essa coisa de que os homens adultos têm o mesmo impulso, né? Fala de Dick para se justificar. Né? Mais do que isso, sem essa fala e sem essa justificativa, ele não poderia se considerar normal. E o que mais ele quer é ser considerado uma pessoa normal. E de que é uma pessoa normal, racional, controlada, né? Que tenta esconder dos outros a sua verdadeira face. Não estou justificando, atenção. Né? Eu estou simplesmente falando que todas as suas ações são racionalizadas. Assim como quando ele percebe que Perry é um assassino por natureza, diz o seguinte: bom, esse cara, sob a minha orientação, né? Eu conseguindo controlar esse cara, a gente faz dinheiro. Né? Ele é o braço armado do meu intelecto. O Perry já é uma pessoa que é classificada como anormal, entre aspas. Ele é irracional, ele deixa a sua imaginação aflorar no lugar dos fatos da realidade. Né? Como a gente viu, as suas fantasias tal. Ele tem uma personalidade desequilibrada. Né? E essas duas figuras são mutuamente dependentes. Essas duas figuras, Dick e Perry, dependem uma da outra, a tal ponto que eles não conseguem se dissociar. É muito curioso, porque em vários momentos há brigas entre os dois, claro. Né? O Dick fica irritado. Em uma ou duas passagens, o Dick pensa em matar o Perry quando eles estão andando no meio do deserto, que seria uma forma de se livrar de uma testemunha, porque eles queriam um crime sem testemunhas. Né? Mas ele fala: não, nós estamos juntos nessa. Né? O Perry, em alguns momentos, tem um impulso de matar o Dick exatamente por perceber esses impulsos de sexualidade extremados que moralmente o ofendem. Né? E ele diz que tem o desejo de matar Dick, mas também retrai esse desejo, também retrai esse impulso, né? Na medida em que ele sabe que precisa do Dick. Né? De modo que eles são presos juntos e são executados juntos. Né? Os dois formam uma única pessoa. Né? Ainda que exista índices de homossexualidade nessa relação, né? O tratamento de meu amor, meu querido, não sei o que, não é só um tratamento de amizade, mas é um tratamento de intimidade. São índices. Né? Não há nenhuma. O Truman Capote não coloca nenhuma. Essa homossexualidade latente de nenhuma forma explícita. Né? Talvez sublimada, mas não explícita. De qualquer forma, esses dois estão juntos até o fim. Né? E aqui, deixa eu ver, vou encerrar daqui a pouquinho. Nós temos um outro elemento que eu acho genial, porque o Truman Capote ele vai buscar em relatórios clínicos, né, a explicação para o crime, para o assassinato. Então o Capote faz realmente uma pesquisa profunda. E um dos psicólogos, um dos relatórios, na verdade, não é nem sobre os dois criminosos, mas é um relatório, um tratado de psicologia, bem posterior aos crimes, diz o seguinte: o crime era um acidente psicológico, virtualmente um ato impessoal.
Para as vítimas, era o mesmo que terem sido mortas por um raio, com uma única diferença: tinham vivido um terror prolongado, tinham sofrido. Dewey, que é o investigador, era incapaz de esquecer seus tormentos. Ainda assim, achou possível olhar para o homem sentado a seu lado sem raiva e até com certa dose de compaixão, porque a vida de Perry Smith nunca tinha sido um mar de rosas, e sim uma caminhada lamentável, feia e solitária, em busca de uma ilusão atrás da outra. A compaixão de Dewey, porém, não era profunda o bastante para acomodar o perdão ou a misericórdia. Ele esperava ver Perry e o comparsa enforcados, lado a lado. Né? Então, aqui nós temos, né, a ideia do crime como um acidente psicológico, virtualmente um ato impessoal. Para as vítimas, era o mesmo que terem sido mortas por um raio. Né? Ou seja, a ideia da violência, da psicologia do crime que o Truman Capote começa a descrever, é que ele percebe que na sociedade do seu tempo, na sociedade dos Estados Unidos, a sociedade americana, esse crime está crescendo. Essa coisa impessoal, sem um motivo específico. Não se mata por uma briga. Não se mata por uma discussão. Não se mata pela herança. Não se mata por ciúmes. Não. Mata-se por se matar. Né? E aí nós encontramos na descrição do Truman Capote no Corredor da Morte crimes similares cometidos por outras pessoas mais ou menos no mesmo período, alguns anteriores e alguns posteriores. Né? Ele começa essa relação dos outros crimes com a seguinte notícia: o Telegram de Garden City, na véspera do início do julgamento, publicou o seguinte editorial: alguns podem achar que os olhos de toda a nação estão voltados para Garden City durante esse julgamento sensacional, mas não estão. A pouco mais de 100 quilômetros daqui, no Colorado, são poucas as pessoas que sabem do caso, além de se lembrarem de que alguns membros de uma família importante foram assassinados. Este é um triste comentário sobre o estado da criminalidade em nosso país. Desde que os 4 membros da família Clutter foram mortos no outono passado, vários homicídios múltiplos do mesmo tipo ocorreram em diversos pontos dos Estados Unidos. Só nos últimos dias, antes desse julgamento, pelo menos 3 casos de assassinatos em massa chegaram às manchetes dos jornais. Em consequência, esse crime e esse julgamento são apenas mais um de muitos casos parecidos sobre os quais as pessoas leram e depois esqueceram. Né? E nós temos, para encerrarmos, né, o relatório psicológico, né, uma série de outras observações num estudo que o Capote levanta. Vou ler alguns trechos apenas. A história é ligada à violência extrema, seja ela fantasiada, observada na realidade ou efetivamente vivida pela criança, coaduna com a hipótese psicanalítica de que a exposição da criança a estímulos excessivos, antes que ela seja capaz de controlá-los, está intimamente ligada a déficits primitivos na formação do ego, e mais tarde a sérios distúrbios em matérias de controle dos impulsos. Em todos os casos, havia indícios de séria privação emocional nos primeiros anos de vida. Né? Violência extrema, seja fantasiada, seja observada na realidade, cria, de alguma forma, uma naturalização do impulso da violência na criança. Nenhum dos entrevistados, seja o Perry e o Dick ou outros criminosos, né, que foram estudados, nenhum deles relatou sentimentos de ódio relacionado aos homicídios, nem de terem sentido raiva forte ou pronunciada, embora cada um deles tenha sido capaz de uma agressão enorme e brutal. Depois, mais adiante,
Culpa, depressão e remorso estão notavelmente suspensos. Né? Enfim, nós temos aí o perfil, né, que o Capote consegue criar. E isso está relacionado principalmente com o Perry. O Dick é mais racional, como nós dissemos. Mas ele vai relatar então mais dois casos. Um do Lovell Lee. Né? Lovell Lee, um rapaz que está na universidade, de uma família muito controlada, muito bem estabelecida, uma pequena fazenda também. O Lovell Lee estuda biologia, é um grande leitor, teve uma vida muito tranquila, de classe média alta, nunca lhe faltou absolutamente nada, tem uma boa relação com o pai, uma boa relação com a mãe, uma boa relação com a irmã, né? E ele, Lovell Lee, planeja o assassinato, né, dos seus pais. Era a semana do Dia de Ação de Graças e Lovell Lee estava em casa para passar o feriado, assim como Jenny Marie, uma jovem inteligente, mas sem atrativos, que frequentava uma faculdade em Oklahoma. Na noite de 28 de novembro, em torno das 7 horas, Jenny Marie estava sentada com os pais na sala de estar vendo televisão. Lovell Lee estava trancado em seu quarto, lendo o último capítulo de Os Irmãos Karamazov. Assim que terminou, barbeou-se, vestiu seu melhor terno, começou a carregar tanto um rifle semiautomático calibre 22 quanto um revólver Roger calibre 22. Enfiou o revólver num coldre da cintura, apoiou o rifle no ombro e desceu o corredor até a sala de estar, que estava no escuro, exceto pela luz trêmula da tela da TV. Acendeu uma luz, fez pontaria com o rifle, puxou o gatilho e atingiu sua irmã bem entre os olhos, matando-a instantaneamente. Atirou 3 vezes na mãe e 2 no pai. A mãe, com os olhos arregalados, os braços estendidos, caminhou trôpega na direção dele. Tentou falar, sua boca se abriu e fechou, mas Lovell lhe disse: "Cale a boca." E para assegurar-se de que ela iria obedecer, deu-lhe mais 3 tiros. O Sr. Andrews, porém, ainda estava vivo. Soluçando, choramingando, arrastou-se pelo chão na direção da cozinha. Mas quando chegou à porta, o filho sacou o revólver e descarregou nele todas as balas. Depois, recarregou a arma e tornou a esvaziá-la. No total, seu pai absorveu 17 balas. Andrews, segundo afirmações que lhes foram atribuídas, não sentiu nada. A hora chegou. Eu fiz o que precisava. E só. Enfim, é uma forma, né? O Truman Capote, ao relatar esse caso, nos oferece quase que um estudo da violência e da psicopatia ou da sociopatia, né? Que não é uma coisa nova. Né? Nós vemos sempre notícias de gente que entra em escola atirando e tudo mais, tal, lá nos Estados Unidos. Algo começou a aparecer por aqui também. Ele não chega a ponto de tentar explicar o porquê e as razões, mas traça o perfil dessas personagens. Tem um outro par de amigos que partem pelos Estados Unidos matando as pessoas no caminho e acham que eles estão fazendo um bem para essas pessoas. Né? Assim como esse Lovell Lee é um rapaz enorme, gordo, tímido, né? Absolutamente frio, racionalíssimo, genialíssimo, né? Inteligentíssimo. Esse Lovell Lee também mata a sua família porque chegou a hora, e sim, e ele considera que o outro morrer não tem muita diferença para a humanidade. O Perry, ou o Dick, já não lembro bem, pergunta para ele: bom, você vai ser enforcado a semana que vem? Ele está caminhando,
né, para ir para a forca, como você está se sentindo, ele não faz diferença. Ser enforcado ou continuar vivo não faz diferença. E ele fala que não faz diferença não porque ele deseja a morte, é porque na consciência dele tanto faz mesmo. Né? Isso me lembrou um pouco o personagem de O Estrangeiro, do Camus. Né? Tanto faz. Matar, não matar, viver, não viver, tanto faz. Né? Só quero fechar o seguinte: ali no começo eu falei do grande pássaro que o acompanha desde a infância em seus sonhos. Né? E esse pássaro é um símbolo bastante pessoal de redenção, de salvação, enfim. E aqui nós temos um último trecho, né? É o último dia de Perry. Ele será enforcado no dia seguinte, à meia-noite. Perry passou o verão todo oscilando entre um estupor semi-adormecido e um sono doentio encharcado de suor. Vozes trovejavam em sua cabeça. Uma delas lhe perguntava o tempo todo: onde está Jesus? Onde? E um dia ele acordou gritando: o pássaro é Jesus! O pássaro é Jesus! Sua antiga fantasia teatral favorita, aquela em que ele se chamava Perry O'Parsons, a sinfônica de um homem só, voltou sob a forma de um sonho recorrente. O centro geográfico do sonho era uma boate de Las Vegas, em que, usando uma cartola e um smoking brancos, ele desfilava por um palco iluminado tocando gaita, violão, banjo e bateria. Cantava You Are My Sunshine e subia sapateando um curto lance de escadas com os degraus pintados de dourado. No alto, ao pé de uma plataforma, agradecia ao público. Mas não se ouvia nenhum aplauso, embora milhares de espectadores se apinhassem na vasta e suntuosa plateia, um público estranho, composto quase que exclusivamente de homens, na maioria negros. Olhando para eles, o artista suado finalmente entendia seu silêncio, porque de repente percebia que eram todos assombrações, os fantasmas dos executados, dos enforcados, dos asfixiados pelo gás, dos eletrocutados. E no mesmo instante ele compreendia que estava lá para juntar-se a eles, que os degraus dourados o tinham levado ao cadafalso, que a plataforma em que se encontrava abria-se debaixo dos seus pés. Sua cartola caía, urinando, defecando. Perry O'Parsons partia para a eternidade. E aí ele repete, né? O pássaro é Jesus. Né? É parte da sua fantasia. Né? Ele concretiza nessa figura imaginária, esse imenso pássaro amarelo com cabeça de papagaio, uma figura que poderia, talvez, colocá-lo dentro de um rumo mais correto na sua vida. Né? Enfim, pessoal, estamos aqui falando já há 1 hora e tralalá. Com uma breve interrupção, peço desculpas. Depois eu vou colocar à disposição no YouTube, que teve problema na transmissão do YouTube, parou por alguma razão. Esse é o A Sangue Frio do Capote, né? Quase que um tratado psicológico sobre a violência, né? Um livro brilhantemente escrito, um livro que cria até angústia, porque é o tipo de suspense que funciona muito bem na medida em que nós sabemos o que vai acontecer e o suspense funciona melhor quando nós sabemos o que vai acontecer. Legal? Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço a presença de todos vocês. Espero que tenham gostado dessa live de hoje. Estamos aqui à disposição, né? Aceitamos colaborações para quem quiser ajudar a manter as lives, né? Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, eu passo os dados bancários e divulguem, né, o nosso canal no YouTube, falem para o pessoal, assinem, né, deem lá a curtida e tudo mais, para que nós possamos ir além de 1 ano.
né? Que possamos completar um segundo ano, um terceiro ano de lives literárias. Falou? Deixa eu ver quem está aqui hoje, me aproximar um pouquinho. Nós temos aqui Maria Angélica, tudo bom? Como você está? Grande abraço. Santina, é verdade, né? Deu aquele problema no YouTube, sigamos por aqui. Pedro Ribeiro, grande Pedro Ribeiro, tudo bom, meu querido? Como você está? Espero que tenha curtido a live. Fernando Livramento, grande abraço. Gustavo França, meu querido, que bom te ver por aqui. Kátia, tudo em ordem contigo, né? Grande abraço. Sérgio Valenza, que foi meu colega na universidade, foi um grande colega na universidade, estudamos juntos. Muito bom te ver aqui, meu rapaz, meu amigo. Bom, grande abraço para todos vocês. A semana que vem nós teremos mais uma live, ainda não sei a respeito do que, mas a gente avisa, tá bom? Até mais, grande abraço.